E é isso aí, o Pod Elô, começando mais uma vez aqui com convidadas. Seja bem-vinda para esse bate-papo e nos chame a atenção aí para essa convidada que quase é Júlia também, mas não é bem Júlia, não é isso? A Júlia. Bom, Elô, hoje eu quis trazer uma convidada um pouquinho diferente aqui pro nosso podcast. A Júlia, ela é uma amiga querida, né? E, além de tudo, ela vai explicar um pouquinho melhor, mas, assim, em resumo, ela estuda as cores, né? Então, esse mundo aí colorido que eu tô inserida, né? Principalmente lá na loja. E ela faz a coloração pessoal, já faz um tempinho que eu acompanho. Eu nunca tinha feito, inclusive eu fiz, depois eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas, ultimamente, ela começou também a se aprofundar um pouquinho nas cores nos ambientes e os efeitos, energias e vibrações que as cores trazem pra gente. E aí foi quando eu comecei a conversar com ela. Falei, Ju, me dá uma ajuda, porque eu tô ali no balcão da loja, então eu tô estudando cada vez mais sobre as cores. E vamos se juntar, né, para você ajudar a trazer essas informações pro pessoal. E tem muita coisa interessante, coisas que até eu não sabia, então por isso que eu trouxe ela aqui para passar para vocês. Tem muita coisa legal. É isso aí. Júlia Carolo, não é isso? Terapeuta Sim. integrativa. Isso. E aí, fala mais de você, Júlia, para a gente poder fazer todas as nossas milhares de perguntas, combinado? Sim, combinado. Então, eu sou a Júlia, sou terapeuta integrativa. Eu trabalho com diversas ferramentas de autoconhecimento que ajudam a se encontrar cada vez mais com a sua essência. E as cores não podem faltar nisso, porque eu comecei essa parte da coloração pessoal, que, para quem não sabe, é um estudo onde você identifica quais são os melhores tons de cores para você usar. Então, assim, quase todas as cartelas, são 12, tem quase todas as cores, mas a questão não é a cor em si, e sim a característica dela, na hora de você escolher sua maquiagem, roupa e etc. E aí, uma época na pandemia, todo mundo tava de pijama, sem sair de casa, e eu ficava colocando no Instagram, gente, coloquem hoje a cor tal, porque a energia tá de tal jeito e essa cor vai te ajudar. Uhum. Aí eu recebi várias mensagens, tipo, eu fico feia de cor. E aí eu falei, não fica não, porque aí logo depois apareceu na internet lá um curso de coloração pessoal que eu nem sabia o que era. Aí eu falei, bom, vou fazer o curso para provar para as pessoas que elas não ficam feias de cor. Então, a minha parte com as cores começou dessa forma. Eu já trabalhava com outras terapias integrativas, tipo constelação familiar, astrologia e tudo que envolve essa parte mais sutil, assim, holística. E aí eu introduzi a parte das cores junto a isso. Então, é isso, assim, falando das cores. Que legal. Bom, e hoje o nosso bate-papo aqui a gente nomeou, né? Esse é um podcast que hoje o Pod Elô está trabalhando com vocês a respeito de todas as cores. São todas as cores do nosso bate-papo. Eu já vou aqui roubar a Júlia um pouquinho. Júlia, qual é o teu signo? Áries. Áries. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu queria entender de qual motivação vem vindo a esse seu jeito de participar de conversas que lidam com questões de energia, né? Uhum. E às vezes há uma tendência a dizer que os signos mais relacionados com os elementos ar poderiam ser relacionados à criatividade, talvez por isso uma ligação maior com essas questões. Mas Áries não é... Eu sou daquelas que não sabe nada de muito, além do meu próprio signo. Aí eu já não consigo falar de Áries. Mas Áries, qual que é o elemento? Áries é fogo. Fogo. Inclusive está chegando. Já estamos no momento de Áries. Só que o mapa astral ele é muito mais complexo. Uhum. Então, o meu sol, que é Áries, está na casa 12. Uhum. E a casa 12 é a casa da espiritualidade. Sim. Então, tipo, por mais que o meu signo seja fogo, ele agora tem tá explicado. essa Casa 12. questão. Tá bom, a gente vai marcar um dia um podcast, um Linda Corcast sobre essa temática, combinado? Tem assunto, hein? Tem. Então, porque a gente está falando sobre o conceito de cores, mas talvez o que as pessoas ainda tenham muita dificuldade, e aí quando vem a sua palavra de terapeuta integrativa, que eu acho que hoje é muito importante as pessoas compreenderem que você está falando de algo que diz assim, olha, a gente não é só isso.
A gente é isso, é mais um pouquinho daquilo, é mais um tanto ali. Às vezes, conforme a ordem dos fatores muda o resultado, Sim, não é isso? Sim. E essa relação que eu acho que é muito bacana, porque quando ela vai falar de cores, Júlia, eu entendo que quando vocês estão lá, né, na Linda Cor, trabalhando com o cliente, você vai ver que as pessoas são muito básicas. Sim. E aí eu queria entender um pouco isso. Toda vez que a gente está falando em mudanças, e a gente já teve bate-papos muito legais aqui, né? A gente já falou sobre paleta de cores da Souvenir, já falou daquela outra marca que é a Sherry Williams, não é isso? E aí a gente sempre vê que elas chegam com cores. Elas já saíram desses tons neutros e estão apresentando cores. Sim. Mas mesmo assim, Júlia, como é que você vem notando isso nesse dia a dia da loja? Esse cliente já avançou para essa cor? Ele já se integrou na sua energia? Como é que é? Elô, então, já avançou em partes, né? Hoje em dia, muitos clientes, eles vão escolher a cor da sua casa, do seu ambiente corporativo, enfim. E vai muito porque, deixa eu ver o que está em tendência. Então, deixa eu ver quais são as cores do ano. Deixa eu ver os tons neutros que vai combinar com os móveis aqui. Ou então, quero apostar num tom colorido. Abre o Pinterest, pega algumas inspirações do que mais está usando ali e aposta na parede, né? Só que as pessoas nunca pararam para se perguntar qual cor que realmente reflete a minha personalidade. Uhum. Inclusive até eu, né? Agora que eu tô nesse mundo de cores, para mim tá um pouquinho mais fácil. Mas eu também tinha essa dificuldade. Então, por exemplo, uma cor neutra para o interno é o crômio. O crômio, papel picado, são cores da Souvenir, neutras, né, para o cinza ali, outro mais para o bege, que as pessoas usam muito nos ambientes. Mas assim, quem diz que o cinza, por estar em tendência, por estar em alta, realmente é a cor apropriada ao seu ambiente? E um exemplo muito legal foi quando eu conheci o apartamento da Jill, né, porque eu entrei no apartamento dela e sabe quando dá aqueles 5 minutos? O apartamento dela é a cara dela. E assim, é até inexplicável falar sobre isso, porque às vezes você chega lá e você sente, é uma energia, né, mesmo. O sofá dela é verde, não, é rosa e as poltronas são verdes. E são as cores da paleta dela, que inclusive também é a minha, depois a gente vai falar um pouquinho melhor. Por isso que ela gostou tanto, né, se identificou. Porque o dia que eu fiz as nossas cores, deu a mesma paleta, né? Não, a Júlia me lembrou uma coisa muito forte, né? A gente às vezes não entende por que a gente gosta tanto de algumas pessoas. Sim. Aí você, mas eu não sei, eu olhei e já foi imediato. Aqui a gente agora pode começar a falar, né? Que são símbolos que estão sempre aí, né? Diluídos e que a gente antes não sabia. Mas, de repente, eu olho para você, a gente brincou aqui na hora que começou o bate-papo. Nossa, a gente veio na paleta de cores, né? Como é que, de repente, a gente integrou isso sem se combinar? Mas, Júlia, quando ela está falando sobre cores e sobre coloração pessoal, me conta um pouquinho, né? Eu acho que você foi buscar uma coisa muito interessante, que é também trabalhar com uma discussão mais comercial sobre cores, porque já que as pessoas, de repente, não estão tão abertas para ouvir falar sobre a influência da cor, mas, de repente, elas estão interessadas em ouvir sobre que cor que eu fico mais bonita. Sim, exato. Eu acho que são coisas até diferentes, né? Embora iguais dentro de uma perspectiva, mas são diferentes. E quando você foi trabalhar com essa questão da coloração pessoal, eu sei, por exemplo, que sim, a gente fala como uma questão de ambiente. Aqui no estúdio, por exemplo, a gente precisa pensar em alguns tons de fundo propositalmente, até porque a gente tem luz, conforme a luz bate, conforme a câmera grava, e os tons de pele, e aquela coisa de acertar, né? Essa claridade, né? Então, ok, aqui de repente eu poderia dizer que eu tenho a minha marca na minha logo, na roupa que eu uso, mas eu preciso ter um ambiente que responda de uma forma mais prática aquilo que está ali. Na coloração pessoal, eu já acho que a pessoa tem uma liberdade maior, Sim. Né? Uhum. E mesmo assim, ela ainda tem muita dificuldade de se ver colorida. Por quê? Porque a cor, enfim, o que é tão ameaçador para as pessoas? Eu sinto que depois da pandemia deu uma melhorada, mas até então a gente estava numa vida muito automática. E essa questão, assim, do preto, cinza e branco, se você pensar, por exemplo, em São Paulo, que é uma cidade de pedra, que a galera chama assim, muito concreto, trabalhadora, né? Workaholic e tal, eu acho que as pessoas identificam essas cores com eu sou responsável, eu sou adulto e tal. Que era o que eu ouvia. Eu pareço uma criança com cores, com roupas coloridas. Porque às crianças foi dado o direito de usar cor, né? Exato. E a gente não.
E até tem uma palavra que eu sempre coloco na cabeça, né? Que é acordar. É a cor que você dá. Então, tipo, eu sinto que as cores, elas realmente têm o poder de despertar coisas em você. Então, pode reparar, assim, um dia que você coloca uma roupa mais colorida, o quão diferente é o seu ânimo de um dia que você põe um cinza, sabe? Muda mesmo a energia da pessoa, o que você está passando pro próximo, o que ele está recebendo de você. E nada melhor do que escolher um tom que vai deixar, além de tudo, você mais bonita. Então, eu acho que essa questão das pessoas não quererem usar cor, porque elas, não querem chamar atenção, principalmente quando tá num quadro emocional não muito legal, ou também essa questão de eu preciso parecer responsável, então que é aquela coisa mais rígida, sabe? Então, essa é a concepção, eu acho. E vem mudando, né? Acho que vem mudando muito. É Vem. até legal, às vezes, uma pessoa que você sempre vê de preto, cinza, na hora que essa pessoa coloca uma cor, chama Se assusta, atenção, né? Uau, Sim. nossa, né? Tá diferente. Tá linda, tá solta. Sempre tá de calça comprida, põe uma saia, né? Nossa, Sim. né? Sai no... Dá muita, muita, muita diferença. E até acho legal citar a nossa paleta mesmo, né? Porque... Qual é a paleta de cores da senhora e que é também da Júlia? Conta pra gente, é a revela. Verão Claro, a nossa paleta. E é muito tons rosa, verde, azul, amarelinho. E eu fiquei muito feliz, né, na hora que deu essa paleta na minha coloração pessoal com ela, porque eu amo verde, eu amo rosa. E eu falei, olha como é, né? São as cores que eu me sentia bem, mas Não sabia. Conta pra gente, como é que foi o processo? Como é que se deu? Quando deu a paleta, como é que isso acontece? Bom, eu fui no apartamento Conta você, dela, depois né? a Júlia conta como ela faz isso. Bom, eu fui no apartamento dela, antes de tudo, o dia que eu vi ela postando, igual eu tava contando aqui sobre cores do ambiente, eu falei, posso ir no seu apartamento? Vamos conversar, quero conhecer melhor o seu trabalho, pra você me ajudar com algumas coisas aqui na loja. Eu tenho muitos clientes que às vezes ficam perdidas nas cores, eu posso indicar você, né, também pra ajudar a cliente a ter uma sintonia melhor com as cores, enfim. E aí eu fui no apartamento dela, então, igual eu falei, a primeira coisa eu cheguei, eu falei, nossa, que apartamento lindo, porque as cores, nossa, assim, me identifico muito também. E... Até aí você não sabia a sua paleta de cores, até certo? Não sabia. Então, não assim, sabia. você só simplesmente gostou. Se identificou que com o legal, local. né? Aí a gente conversou um pouquinho, né, sobre o significado mais ou menos de cada cor. Falou muito sobre o cinza, né, o vermelho, depois a gente vai falar um pouquinho aqui. E aí a gente começa, né, a Ju tem os tecidos, né, com as cores, e ela vai colocando, assim, e a gente vai vendo a questão da iluminação, né, com a cor mesmo em relação à minha pele. Eu tô de frente para um espelho, né, e ela vai colocando em mim, e dá muita diferença. Tem vários vídeos na internet que eu via, eu acredito que muita gente já deve ter visto, quando coloca um tecido de uma cor, muda, coloca outra, a iluminação muda muito, da própria pessoa mesmo. E aí eu fui fazendo isso, e aí no final a gente definiu, né, que era a última paleta que tinha, que era a que eu mais me identifiquei, né, que realmente realçava mais a beleza. E aí foi a hora que a gente definiu a cor. E eu ainda achei muito legal, porque eu falei, olha, ano que vem talvez eu tenha o meu apartamento, e na hora que eu for reformar ele, pintar e tudo mais, eu quero colocar as cores da minha paleta, né, assim como ela, porque eu quero me sentir bem no meu ambiente ali, né. E aí que veio essa ideia de todo mundo colocar as cores do ambiente que combinam com você. Ô, Júlia, todo mundo já tá com certeza aqui nesse pod Elô, né? Correndo ali embaixo, fazendo comentários. Júlia, quero saber qual é a cor. E aí, como é que é chegar nesse projeto? Conta um pouquinho a história, talvez, assim, se eu te explico lá nesse sentido, me perdoa se for muito chato, mas assim, traz para mim um pouco a história dessa vertente da coloração pessoal, dos estudos que envolvem a cor. Como é que, de repente, essa coisa foi chegando para perto da gente? Foi, de repente, ficando mais palpável, né? Ou até mais comercial, porque, de repente, é isso. Eu posso ir até você, né? Para poder fazer com você a minha coloração pessoal. Então, conta pra gente um pouco isso, para dar pra gente essas bases, Júlia. Então, eu fiz o curso numa instituição que chama Resolva Meu Look, que é de São Paulo, na pandemia, né? Então, foi online, mas aí eu precisei, depois que abriu as coisas, ir lá fazer um dia presencial. E eu nunca tinha ouvido falar, então, tipo assim, eu sinceramente não sei, eu sei que é muito antigo, que já faz, antigamente hoje são 12 cartelas. Certo. Então, antigamente eram só 4, são as estações, que é verão, primavera, outono e inverno.
E dentro delas hoje tem 3 vertentes. Opa. Porque aí a gente foi percebendo que uma pessoa verão também ficava bem com algumas cores de primavera. Só que uma pessoa verão também ficava bem com algumas cores de inverno. Então eles criaram 3 subdivisões para que você possa usar 2 cartelas. Certo. Então, tipo, eu sou verão claro, a Júlia também. Aí a nossa segunda cartela é primavera clara. Elas têm a mesma característica, essas 2 cartelas, que são cores frias e suaves e claras, o verão claro, né? Só que aí a primavera, ela também é clara, ou seja, tem o mesmo sobrenome do verão claro, só que ela tem um subtom quente em vez de frio. Então, tipo, vamos dizer que não tem um amarelo no verão frio, um amarelo que eu gosto. Eu posso procurar na primavera clara, pra gente também não ficar muito bitolada na cartela, porque senão você não vive, né? Eu só vou comprar roupa da minha cartela. Eu acredito que a gente tem que se jogar um pouco mais do que ficar muito focado nisso. Então, fizeram esses estudos, né, que é uma coisa que eu sempre falo no meu atendimento, por conta da composição que a gente tem de cor da nossa pele. Então, a gente tem 3 pigmentos na pele, que é a carotena, que é o laranja, a melanina, que é o marrom, e as hemoglobinas, que é o vermelhinho. Então, dependendo da porcentagem de cada um, a gente vai entendendo ao longo das análises. Nossa, né? Olha. Qual é a cartela. É uma coisa... E aí, dependendo disso, aí seu cabelo também é de certo tom, seu olho também. Então, você... Como é que você faz, assim, pelo menos de uma maneira mais por cima? Como é que é? Aí a Júlia chega lá, em quanto tempo vai fluindo o atendimento até você detectar ou, né, sei lá, diagnosticar ou então concluir que tem Qual ali... que é? Então, eu inicio explicando isso que eu expliquei pra vocês e mais umas partezinhas, porque eu peço pra pessoa me ajudar. Então, eu tenho uns tecidos que eles são de análise, que são... A primeira parte do atendimento são 3 pares de tecido, que são profundidade, que é claro e escuro, temperatura, que é quente, frio e neutro, e intensidade, que é suave ou brilhante. Então, a partir dessa primeira etapa que eu faço lá, eu coloco o tecido atrás da pessoa, eu falo, você tá identificando isso? Eu vou explicando pra ela, pedindo pra ela entender. Aí, a partir do que a gente detectou ali, eu escolho quais cartelas eu vou escolher pra detectar também. Então, é isso. Então, essa parte dura em torno de uns 15 minutos, né? Pra eu explicar bonitinho, pra pessoa conseguir enxergar. Sim. Você vai criando uma lógica também, né? Pra pessoa ir se achando ali, né? Sim. Aí, tem algumas que erram, eu vou te explicar por que não. Aí, eu vou lá e explico. Então, é esse o processo. A gente identifica ali essas características pessoais, o contraste dela também. Então, se é uma pessoa que tem uma pele muito clara e um cabelo muito escuro, vai ser diferente o contraste de uma pessoa que tem uma pele média e um cabelo médio. Não tem quase contraste essa pessoa. E por aí a gente já vai identificando quais poderiam ser as cartelas escolhidas. Júlia, é mais ou menos também uma coisa que me lembra como que é chegar lá no balcão da Linda Cor e ter que pensar a cor da casa. Só que eu acho que as pessoas estão muito, talvez, às vezes assim, ouvindo, como vocês estão me contando, eu penso que talvez no dia a dia as pessoas possam começar hoje a entender melhor a coloração da casa, porque parece que a casa hoje você pode dizer que está na moda, você pode dizer que vai ser legal porque é tendência, você pode brincar um pouco de abusar daquilo que não é normal. Mas quando é da gente, ainda acho que a gente ainda se esconde, né? A gente pode brincar um pouco com essa sensação de não, parece criança, né? É mais negativo versus positivo. Como é que você tem percebido, desde que a Júlia começou a trazer a questão da coloração, esse trabalho ali na loja? Como é que foi para você, quando você começou a descobrir melhor o significado das cores? Elô, foi muito bom, até contei algumas situações que aconteceu lá no balcão para ela, compartilhei um pouquinho para saber a opinião dela também e a gente conseguir trocar esse conhecimento, né? Nem sempre, igual eu já falei aqui, a cor tendência diz sobre a pessoa. Então, assim, eu sou super a favor das tendências, de todo mundo estar por dentro e usar tendências e abusar, mas nem sempre a cor tendência combina com a pessoa, com o ambiente da pessoa, né? E até dei um exemplo pra Júlia essa semana, estava atendendo uma moça no balcão, ela ia pintar o quarto dela. E ela estava assim, muito, muito, muito indecisa. Era a terceira vez que ela ia na loja, porque assim, todas as vezes que ela pintou o quarto dela, ela errou.
Nossa. Assim, errou que eu digo, ela não se identificou com a cor. Então ela já tinha pintado com rosa, ela falou, não, era muito forte esse rosa, e aí não sei, enjoei muito rápido, e aí depois ela colocou um outro efeito decorativo na época, enfim. E ela tava muito perdida. E aí ela não tinha ninguém pra ajudar ela, né, era só ela, e aí eu vi que ela tava com essa dificuldade, não era nem eu que tava atendendo ela, mas eu fiquei ouvindo, era a segunda vez que ela tava lá, e aí eu comecei a me aproximar um pouquinho dela pra tentar ajudar, de alguma forma. E ela tinha escolhido um verde pro quarto dela da Souvenir, que assim, é um verde claro, só que bem vivo, entendeu? E aí quando eu olhei pra ela, eu olhei pro verde... Olha lá, Júlia. Já tá com Já vai virando Assim, terapeuta. Sabe quando você... assim, eu sou a favor de todo mundo usar as cores que quer. Mas assim, ela tava indecisa por algum motivo. Ela olhava para aquele verde, ela batia nele, só que ao mesmo tempo ela não tinha coragem de efetivar realmente a compra. Porque ela falava, e se eu enjoar? E se eu não me identificar com esse verde? E realmente, assim, era um verde que para um ambiente de quarto era muito vivo, era forte. Então, assim, olhando para a pessoa, não combinava, Sim, sabe? olha lá. Não harmonizava. E aí eu comecei a ajudar ela no final de tudo. Eu falei, você já fez? Até perguntei pra ela se ela tinha feito algum processo de coloração. Dei meu exemplo, né? Falei, olha, eu fiz, eu me identifico com algumas cores. É muito legal porque facilita. E ela que gosta de estar sempre mudando as cores do quarto, é bom ela entender a cor que mais combina com ela. E aí no final ela acabou optando por um verde, só que um verde mais queimado. Então eu expliquei pra ela, olha, menos esse verde brilho, aqui, menos ele vai mais intensidade. preto na composição. Então assim, a gente até tinha conversado disso. Ele quebra um pouco, assim, o verde. E é mais difícil de você enjoar, já que era um grande problema dela, né? Olha que legal. E aí ela levou, e aí ela tinha uma outra parede de destaque que eu vendi uma massa para efeitos para ela, mas ela desistiu do cinza, ela ia fazer o cinza, eu falei, por que você não faz um branco? E assim, ela ficou muito satisfeita no final, sabe? Até mandei mensagem depois para ela super elogiou, e aí eu fiquei feliz. Então, não era só vender uma tinta, era a sensação de ver a cliente saindo satisfeita e feliz com o quarto. Assim, eu gostei muito dessa sensação. E eu falei, não, eu quero ajudar mais as pessoas. Eu acho muito importante todo mundo saber suas cores. E é a hora que entra a Júlia, né? E é isso, é o mundo das cores, né? A partir do momento que você ouve a Júlia contar a história, dá um sentimento de que ela está fazendo uma coisa que em marketing é muito legal, né? Que é criar a experiência na hora da compra, né? Então, essa cliente certamente, Júlia, a partir do momento que começar a espalhar essa notícia que você... no balcão, é sensível a isso, né? Consegue perceber. Essa cliente, ela vai contar dessa experiência, né? De ter sido acolhida. Sim. Parece que a gente começa a viver um mundo muito melhor, né, Júlia? Sim. E Ser assim, ouvido é bom, né? E você não tem ideia da responsabilidade que a Júlia teve no dia a dia dessa pessoa. É o quarto dela. Ela vai ficar naquele quarto, tipo, muito tempo. Imagina não se identificar com o seu quarto. E não só isso, né? O que eu sempre falo da energia da cor mesmo. Então, assim, vai lá e coloca um rosa muito vivo no seu quarto. É uma cor que você não vai conseguir dormir direito. Olha. Porque ele gera essa sensação. Então, é uma responsabilidade para a pessoa estar no ambiente dela e se identificar. É extremamente importante. Cada pessoa que ouvir, né? Ou até vocês mesmos, pode ter certeza que nossa, entrei num ambiente, eu me senti tão em paz. Você fica em paz no ambiente, você trabalha melhor, descansa melhor. Agora entra num outro lugar mais carregado ou mais escuro, não sei, que talvez você não se identifique. Repara a sensação que você tem de diferença nesse local ou num outro que você tem mais identificação com as cores. Fala, Júlia. A gente até comentou, já puxando o que você falou, no dia que eu fui lá, a gente comentou do vermelho, né? Ela falou assim, imagina um vermelho numa parede do seu quarto, é uma cor energética. Então, assim, para uma pessoa que já tem ansiedade nesse mundo corrido que a gente vive, você vai chegar no quarto, você quer o quê? Relaxar, descansar, tranquilidade. Você olha para aquela parede vermelha ali, não é legal. E aí eu cheguei na minha academia, a primeira coisa que eu comecei a reparar, a minha academia, as paredes são vermelhas. Porque é um lugar energético, né? É um lugar que as pessoas estão ali para realmente buscar energia, treinar, malhar, correr. E eu falei, olha como é, né, a questão. Ela ainda falou, vai pra academia, Ju, coloca uma roupa vermelha. No dia que você estiver muito cansada, vai de vermelho, porque o vermelho vai trazer essa energia. E aí eu comecei a reparar
É muito legal isso. Repara nas pessoas. Às vezes o subconsciente da pessoa, ela compra uma roupa vermelha pra ir pra academia pelo subconsciente mesmo, e você chega lá, repara nas pessoas e todo mundo... A academia é um lugar que muita gente usa roupas vibrantes. Sim, é. Mas assim, você começou a me cutucar para uma pergunta que eu tenho curiosidade. A gente já conversando aqui nos bate-papos da Linda Corcast, a gente já falou e eu comentei que eu estava achando muito bonito as pessoas estarem optando por comércios em que agora está surgindo muito a cor preta, o preto. E aí eu tô passando na rua, primeiro que eu às vezes penso que pode ser mais lógico do que só porque a gente sente, mas é você que agora vai resolver a encrenca, viu, Julia? Aguenta que tô formulando a pergunta. Que é assim, você passa, tem assim, aquela fachada preta, e eu falo, gente, como fica bonito, como fica limpo. Nossa, mais limpo do que o branco. O branco, quando você vê uma cor muito clara de fachada, e quando você vê o preto, né? O preto parece que fica muito fácil para você identificar o nome da empresa, sei lá. Mas e então? Acho que a gente agora podia começar a conversar dessas histórias. Preto. O que a cor, afinal de contas, tem de vibração? E por que de alguma maneira, ela acaba sendo, para muitas pessoas, sinalização negativa? O que está por trás disso? Então, na verdade... A partir daquilo que você trabalha, né? Como é que você ajuda a gente a entender melhor? A gente já sabe que não é uma luta do bem contra o mal, mas Sim. São processos, como a gente está falando, são vibrações, são coisas que estão vibrando ali, que estão gerando uma energia. E aí? Nessa questão do negativo, né? É porque, na verdade, o preto ele é a ausência de luz. Tipo, o preto é literalmente a ausência de luz. Então, quando a gente vai falar uma questão assim, sei lá, uma coisa preta tal, pode ser que as pessoas identifiquem nisso. Mas na minha percepção, não, né? Então, exemplo, né? Estou de luto, vou usar preto, ou velório, vou usar preto. É porque o preto, ele é uma cor que ele tem o poder de te blindar contra energias externas. Então, se você vai numa balada, que você vai encontrar um monte de gente que tá bebendo, ou enfim, numa vibração diferente da sua. Ou se você vai num velório, que é um local também com uma energia um pouco mais pesada, o preto ele tem a capacidade de te blindar contra energias externas. Então, essa é a energia do preto. E ele também tem os contras, né? Então, vamos dizer que você não tá num dia bom, e aí você usa preto. Você não troca energia com o ambiente externo. Então, você precisaria ter essa troca. Agora, essa questão que você falou, das da fachadas, fachada... a gente conversou sobre isso, né, Júlia? É porque o preto, falando da questão do marketing, ele simboliza status. Então, teve uma época que todos os carros começaram a ser pretos, o terno é preto. Então, tipo, o preto realmente, no inconsciente coletivo, ele tem essa interpretação de status. Então, ele é, né, ele é pá, assim, e ele é uma cor, a maior cor de contraste que existe. Então, dá para identificar mais a letra, sim, porque tudo em cima do preto vai ficar contrastado. Então, tem essa questão também. Tem vários olhares, né, para você olhar, assim. Mas é isso, eu acho que... Mas e aí, na prática, você que já conhece um pouco de coloração pessoal e então você conhece sobre o poder da cor. Quando uma fachada é pintada de preto, ela também não estaria blindando a energia de compra? Não, porque como compra simboliza dinheiro e status... Então, na verdade, ali é fluxo, vai dar entrada. Porque faz sentido. Status, dinheiro, preto. Então, tipo, vou entrar nessa loja, entendeu? Então, é isso. Aí depende também da decoração de dentro da loja, né? É isso que eu ia falar. Às vezes é diferente você colocar um preto na fachada do que pintar a loja inteira por dentro de preto. Você não vai se sentir bem numa loja inteira preta por dentro. Parede e tal. Vai ficar, né? Então, eu acho que é muito relativo. Que nem quando você vai escolher uma roupa para você usar. Eu gosto de todas as cores. Acho que todas elas são aliadas no dia tal. Então, por isso que eu falo autoconhecimento. Hoje estou ansiosa, não vou usar vermelho. Hoje estou morta, vou usar uma cor mais vibrante do que um lilás, entendeu? Então, eu acho que é tudo relativo. Não tem nada que fala não pode, sabe? Eu acho assim, tá todo mundo vivendo muitas experiências, né? E também, lá vem nós, né? Pensar no tudo pode, né? Eu tava vindo pro estúdio,
foi hoje, acho que foi, né? Coisa mostrando com o Júlio no carro. Aí eu vi uma menina com uma roupa de academia e eu tenho achado muito engraçado, porque eu falei assim, gente, mas é tão da cor da pele que você pensa que a pessoa tá pelada, né? Então, assim, é tão tendência que a pessoa usa sem fazer, não, mas hoje tudo pode. Eu falei, mas tudo pode, mas eu também acho que a gente se esquece que as coisas elas geram um impacto, não é isso? Sim, não é uma sim. Sim. Daqui vai e nela, as cores, né? Ju? As cores é o primeiro impacto, né? Sim. Que causa, né? Eu até já falei disso aqui antes, e essa semana eu fui lá de novo, então por isso que eu sempre lembro. Eu tive uma consulta com a minha endócrina, e lá, toda vez que eu vou, você fica aguardando, né? Geralmente demora um pouquinho a consulta, e a parede de lá, eles pintaram recente, e colocaram um tom de azul. E aquele azul meio leve acinzentado, sabe? Sim, sim. Só que é uma cor que, assim, ela transmite uma tranquilidade. E, assim, para um lugar que você chega para você aguardar uma consulta médica, que você precisa ter calma para esperar ser atendida, porque demora. E é um lugar que você acaba se desconectando. Às vezes, igual eu tava no trabalho, aquela loucura, mil problemas, aí eu cheguei... É um silêncio, né? Consultório médico. Geralmente só ouve o telefone da secretária ali. E só tinha eu e mais um que estava dormindo, inclusive. E aí eu olhei aquela parede e eu falei, olha, é muito do ambiente. Com certeza a pessoa que colocou aquela cor ali pensou nisso. Sim. Ela não ia colocar um laranja ali, Sim. um vermelho, um amarelo. Tem gente que põe, eu fico tipo... Porque assim, a pessoa tá ali ansiosa pela consulta, esperando, e aí vai dar na confusão, demora, né? Vai dar ruim, né? Começa a brigar no meio da espera do consultório. A gente precisa acalmar aquela pessoa que tá ali, né? Então eu sempre lembro disso. E aí puxa também a questão das cores do ano, né? Principalmente Souvenir, Cher Williams, Eucatex, a cor do ano deles é um azul, bem parecido com esse do meu médico, inclusive. Então e calma. Eles quiseram trazer essa questão de tranquilidade, calmaria, para esse mundo que todo mundo vive na correria hoje em dia, né? Falando bem a verdade. E aí eu achei muito legal. Falei, olha, tudo é cor, né? E teve, inclusive, recentemente uma feira em São Paulo, que infelizmente eu não consegui para alguns imprevistos. Poxa! Que foi a House Decor. E o stand da Souvenir era muito voltado para isso. Qual cor diz sobre você? Ah, que legal. Olha que isso. Entendeu? A pergunta é, Nossa, qual cor diz sobre você? Ah, que legal. Enfatizaram bem a cor do ano, que é a conforto. Mostrando que é uma cor que traz tranquilidade. E achei muito legal, porque cada vez as pessoas estão querendo se aprofundar mais nesse mundo, né? Sim. Que é o que você faz, que é incrível, né? Que é o que eu procuro aprender a cada dia mais também, para conseguir ajudar pessoas e ficar feliz depois com o resultado final, né? Que é muito gratificante isso que você falou da mensagem que você recebeu. É muito mais gratificante do que vender o negócio. É tipo, Sim. Eu ajudei uma pessoa. Eu odeio, falando bem nas palavras, vender uma cor que eu sei que a pessoa vai sair de lá em dúvida ou vai se arrepender de ter colocado aquela cor no ambiente. E às vezes acontece isso, sendo muito sincero, porque, assim, eu fico ali por trás, né? Às vezes eu tô ali no balcão ajudando, mas às vezes eu tô ali na mesinha resolvendo algum problema e não dá para todos os atendimentos, às vezes, a gente ajudar, né? E é o que eu tento passar muito pra equipe de vendas. E aí teve um dia que uma cliente estava muito em dúvida, ela ficou muito tempo escolhendo a cor, e aí deu o horário de fechar da loja, ela meio que escolheu uma cor ali, assim... X rápido, e na hora que ficou pronto, que eu olhei aquela cor, eu falei, gente, ela não vai ficar satisfeita. E eu fiquei com essa cliente na cabeça, sabe? De ter feito. A cliente voltou lá depois de um dia e falou assim, eu vou escolher outra cor, porque eu não vou sair daquela cor. E a gente começa até a se culpar um pouquinho, por que eu não ajudei? Mas assim, não consegue ajudar em todas as situações. Mas assim, é algo que eu posso me policiar para ir passando cada vez mais para a equipe, né? Para ser um diferencial da loja. Sim. É isso que a gente estava falando sobre a experiência de compra, né? É que eu não sei, Júlia, quando uma pessoa chega para fazer uma coloração pessoal, ainda não sei se tantas pessoas chegam em busca desse fator terapêutico, de equilíbrio, né? Mas talvez elas cheguem por causa da história da demanda. Eu quero saber se eu fico bonita, se eu fico jovem, né? Porque eu já acho que a pessoa já chega, todos nós já chegamos. Eu vou generalizar, embora eu faça brigas boas com relação a isso, porque eu acho que é isso mesmo. A gente vive uma pressão em cima de padrões e todos eles, quando não correspondidos, né, lá vamos nós para uma sensação de mal-estar. E esse mal-estar que a gente não percebe na gente, mas vai encontrar com outro.
né? É a crítica, é a briga, é a falta de libido, né? Tem tanta coisa que pode estar acontecendo. Mas assim, com relação à paleta de cores, eu fiquei curiosa também para entender assim, e os homens? Porque as mulheres, de repente, a gente agora está falando sobre o fator terapêutico, prestar atenção em algo. Aí você citou, inclusive, na verdade, que no seu balcão da loja, da cor, qual foi a loja? Estava lá na Vila Virgínia, na Caramuru. Então você falou, você prestou atenção, Júlia, que ela contou a história de duas mulheres. Sim. Né? Uma que estava decidindo a cor do quarto, não é isso? Essa questão toda. E a outra que, de repente, na pressa, mulheres. Você não me trouxe exemplo de homens. Olha, e essa é uma questão que eu queria perguntar para as duas. Como é que são esses homens na hora das cores? A mulher, ela é mais detalhista, né? Depois você vai até falar um pouquinho melhor do que eu. Mas hoje, inclusive, eu tive um caso de um homem que, assim, eles estão escolhendo a cor pro quarto da filhinha. A mulher tá grávida, tá prestes a ter, né? E eles foram lá na loja e ela só virou pra mim e falou assim, a arquiteta tinha indicado uma cor que é como se fosse um erva doce, que é um verdinho clarinho, só que mais claro do que o erva doce. E ela virou pra mim e falou assim, olha, o meu marido só falou que ele não gosta do erva doce. Aí eu olhei pra ela e falei, olha, mas essa cor que a arquiteta indicou, eu peguei o erva doce pra mostrar pra ela, é um erva doce, só que mais claro. Na hora que você colocar na parede, ele vai puxar um verde. Ah, mas será? Mas a arquiteta passou, mas meu marido não se identifica com essa cor. E aí eu fiquei pensando, porque é muito raro o homem, geralmente é mais a mulher mesmo. E aí, enfim, ela quis levar um teste. Ela levou um teste sua cor, passou. E eu ainda falei pro meu pai, né, porque eram uns conhecidos dele, eu falei, pai, ela não vai gostar dessa cor. Dito e feito, ela ligou agora na hora do almoço, um pouquinho antes de eu vir pra cá. Ju, ele não gostou da cor. Aí eu falei, viu? Porque era uma cor puxada por erva doce. E assim, foi raro, porque geralmente os homens não se pegam muito a cor ainda, viu? É raro. Alguns sim, mas o maior público mesmo é o público feminino. Então eles são vítimas total da frequência das cores, já que então eles não estão preocupados, não é? Ai, ai, ai. Total, pode ser. Mas eu tive já alguns clientes homens que queriam saber a cartela. Mas aí, por exemplo, a cartela masculina desse local que eu compro, ela é assim, eu disse que são 12 cartelas, né? A masculina tem 4 cartelas, aí dentro de cada cartela tem as divisões. Então, tipo assim, verão, claro, suave e frio. Aí fica em uma cartela só. O das mulheres já é. Só que se eles quiserem comprar o de mulher, tudo bem. Só que aí as cartelas dos homens é um pouco mais neutra do que a das mulheres. Justamente porque eu acho que se eles pegassem uma cartela com milhões de cores, não ia ficar difícil de identificar. Então eu acho que a empresa fez dessa forma para facilitar para eles mesmo, assim. Mas é legal, eles os que eu atendi se interessavam muito, tipo, porque eu trabalho, sei lá, com a minha imagem, então eu preciso saber que tipo de gravata que eu compro. E, gente, é isso. É pra tudo. Isso é verdade, porque mudou muito. Muitos homens, eu vejo mesmo pelo Instagram, e eu tenho um amigo meu também, que até faz algumas coisas de consultoria financeira pra loja, que ele foi atrás de uma consultora de imagem, porque ele tinha uma certa dificuldade de se encontrar, de encontrar o seu estilo, sempre usou aquilo que a mãe dele falou, ou que a namorada ajudava, mas nunca parou pra pensar, qual que é o meu estilo? E tem gente que tem essa dificuldade, e ele foi atrás disso. Tem uma outra pessoa também que eu conheço que é fotógrafo, e eu vi ele postando esses dias, que ele foi atrás de uma consultora de imagem para entender melhor sobre ele. Sim. E é lógico que uma consultora de imagem puxa muito a questão das cores, né? E acho que falta um pouquinho ainda a gente trazer mais para essa questão dos ambientes, mas com certeza indiretamente, ainda mais que aumentou muito o home office, as cores acabaram presentes neles, né? Porque ninguém quer trabalhar num escritório com umas cores fortes, igual a gente falou aqui, né? Então, acho que indiretamente tá mudando um pouco, mas acho que ainda falta um pouquinho mais desse público masculino, essa preocupação que as mulheres têm mais, né? Até porque tem a questão das redes sociais, né? Então, como que você vai montar o seu perfil numa rede social? O meu é todo baseado na minha cartela, porque vai ornar qualquer foto que eu colocar. Então, é tudo sobre isso. É tipo, sua calça vai combinar com a blusa, se as duas forem da mesma cartela. O sofá vai combinar com a mesa de fora, se for uma coisa assim, sabe? Então, é uma coisa que... Sim.
é um todo, assim, pra você ir combinando sua vida, né? Sei lá. Eu acho que faz sentido, não é? E no dia a dia a gente vai cada vez perceber que o tudo pode, que é o que a gente está falando de cores e tudo mais, vai se ajustando, talvez por esse sentir, né, Júlia? Talvez quanto mais as pessoas forem convidadas a desconfiar de que o modo de ser, o modo de vestir, o modo de beber, o modo de comer podem ser padrões, elas vão começando também a ter que viver experiências, né? Há pouco tempo a gente estava batendo um papo sobre nutrição, não aqui com a gente, né, Júlia, mas foi uma conversa sobre nutrição que a nutricionista falava exatamente assim, acho que foi no talk do 8 de março aqui, quando a gente fez, que ela falou assim, você precisa saber o que seu corpo está sentindo, né? Ele está sentindo fome, ele está sentindo desejo disso, desejo daquilo, porque senão fica muito difícil, né? Você fica do mesmo jeito que a gente estava falando no começo, quando você disse assim, você volta pro automático, fica tudo muito automático. E o que eu também vejo, né? Já que tudo pode. Afinal de contas, Júlia, já foi cliente, você é cliente da Júlia. E a Júlia é cliente da Linda Cor, Júlia? Como é que é? Em breve, né? Em breve. Ela tá para fazer uma reforma no apartamento dela e ela quer cores, né, que harmonizam com a paleta dela e com ela, né? E a gente já combinou dela ir lá na loja, inclusive vamos fazer um vídeo, né, se tudo der certo. Que legal, adoro. Os vídeos da Linda Cor são assim, super bacana no sentido de ajudar as pessoas a perceberem a realidade, né? Sim. Olha a parede, o que é esse espaço, que eu tô de parabéns, além do podcast que a gente tá junto, eu tenho que trazer cada vez mais conteúdos para tentar ajudar as pessoas mesmo nessa questão de escolher a cor. Você ajuda, viu? Você pode ter certeza disso. Que bom. E aí ela vai lá, a gente vai fazer uma gravação tanto dela lá na loja escolhendo as cores, depois eu vou mostrar o resultado final para vocês do apartamento, né? Que vocês vão adorar, porque ele já é lindo, né? Créditos para minha mãe, que é arquiteta também. A gente em conjunto escolhia as cores e ela todo o resto. E aí vou levar ela também para ver as tintas comigo. Isso é muito legal, né? Porque você já nasceu nesse mundo também. Sim, né? Eu acho que acabou fazendo sentido, né? Ter vivido assim nessa questão da estética dessa forma, né? Que bacana. Que legal. Gente, mas olha, Júlia, parabéns pelo bate-papo mais uma vez, né? Linda Corcast, o podcast mais colorido do Brasil, né? E é muito legal, Júlia, que você, com esse teu trabalho, que você continue com essa curiosidade, né? De buscar mais e mais o conhecimento e integrar para que a gente tenha aí condições de também usufruir. Sim. Em breve quero combinar também, quero conhecer a minha paleta, viu? Com certeza. Já tive muita vontade, no sentido assim, de conhecer, mas também acho que eu estou numa das fases que eu estou mais tranquila, até para poder me sentir mais, né? Eu acho que antes eu estava mais automática, mais padronizada. E tá linda com essa cor, inclusive. Você viu? Eu de rosa. Eu falei, gente, eu vou de rosa. Eu andei comprando muito esses tons. Mas eu quero te contar uma fofoca. Na verdade, eu comecei a colocar cor por causa do meu estúdio. Porque como o estúdio, ele acaba que tem um tom muito neutro, né? Sim. Né? Até por propósito mesmo, né? De finalidade de cenário. Aí eu falei, gente, eu vou colocar cor. Porque senão eu fico neutra, eu sumo, né? No cenário. E aí comecei a fazer o exercício de colorir. Ai, que bom. E tá sendo muito gostoso. E a primeira vez que eu te vi colorido, você tava de laranja, eu lembro até hoje. Verdade. E eu falei, Lô, como você ficou bonita de laranja, sabe? Chamou atenção. Com certeza tá na sua paleta também. Mesmo. Olha, mas Júlia, parabéns pelo trabalho. Obrigada. E tá super convidada, né, Júlia, para voltar mais vezes, porque voltar. no Linda Corcast dá para falar muita coisa sobre as cores. E acho que todo mundo deveria procurar o trabalho dela, porque é muito importante. Eu amei saber minha paleta de cores, assim, eu não imaginava que eu ia gostar tanto igual eu gostei. E eu tô super ansiosa para colocar nos ambientes, igual eu falei. Então, assim, convido todo mundo que estiver assistindo aqui, dá uma olhadinha no perfil dela, porque é muito, muito, muito legal. Fala seu perfil, porque a gente tem que lembrar que de repente tem gente ouvindo, Sim, né? A gente tá tão habituado com a imagem que a gente esquece que aqui pode estar só no som. É verdade. Júlia, fala para as pessoas ouvirem você falar o teu perfil. O meu perfil é @juliacarolo.terapias. E lá tem o pessoal também que tem algumas informações. É Júlia, G. É Júlia com G, Giulia. Carolo. Carolo com C. Com C. E fala teu recado também da Linda Cor, né? Bom, então, depois de terem feito a coloração pessoal, vão lá na Linda Cor para vocês conseguirem escolher, né, o tom que mais combine com você, para ninguém ficar arrependido de ter colocado nenhuma cor, porque eu sei, gente, que pintura hoje em dia não é fácil. Você contrata um pintor, então você se dispõe... Separa a casa, né? Separa a casa, porque por mais que as tintas hoje em dia não tenham cheiro,
atrapalha, né? Você tem que cobrir os móveis, tempo, tem que alguém ficar ali geralmente acompanhando aquela pessoa ali na sua casa. Você vai na loja, gasta dinheiro, porque uma tinta boa hoje em dia, ela é cara porque ela realmente dura, né? Entrega qualidade. Então, assim, é muito triste quando a gente vê uma pessoa que faz tudo isso e erra. Quer fazer de novo. Então, assim, vão até a loja. Fala os endereços. Nossa matriz, né, na rua Dr. João Guião, 1056 na Vila Virgínia. Ribeirão Preto, São Paulo. E nossa unidade 2, na Avenida Caramuru, 2055, próximo ao Balão da João Fiuza. E o Instagram, por onde as pessoas seguem. Linda Cor Tintas. E tá com o YouTube também? Tá, Linda Cor Tintas, lá no YouTube, que eu subo também os podcasts também por lá. Isso. É isso aí, meninas. Então, todas as cores, um bate-papo do Linda Corcast aqui no Pod Elô. E até a próxima. E com mais notícias e novidades, para quem quiser acompanhar, já sabe que nos Instagrams vai ficar aí acompanhando esse momento da troca de cores, né? Do apartamento lá da Júlia. Ai, com certeza. Sucesso, Júlia. Obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Até mais.